Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade, para nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós vamos ver Eclesiastes capítulo 3, versículos de 15 a 22, e o tema da nossa meditação é contente-se em toda e qualquer situação. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim, versículo 15: O que é já foi, e que o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo sucede aos dois. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens, dos filhos dos homens se dirigem para cima e dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Nos versículos aí do capítulo de número 3 que nós estamos lendo, o rei Salomão está analisando o seu argumento de Eclesiastes capítulo 1, versículo de 4 a 11, sobre a monotonia da vida. Por isso que no versículo de número 9 ele repete a pergunta do capítulo 1, versículo 3. Será que todo trabalho debaixo do sol vale a pena? Salomão descobre aí, pelas suas considerações, que é preciso considerar 4 fatores antes de dizer que a vida é monótona e sem sentido. Assim ele pede para os seus ouvintes olhar para cima, para dentro, para frente e ao seu redor, e considerar aí o tempo, a eternidade, a morte e os sofrimentos. Esses são os 4 fatores que Deus usa para evitar que a vida se torne monótona e sem sentido. Na semana passada, nós vimos que Salomão nos pede para olhar para dentro, porque Deus pôs a eternidade no coração do homem, conforme o versículo de número 11. Nesses versículos que nós lemos hoje, Salomão nos pede para olhar para frente, e ele menciona a certeza da morte. Porque a vida e a morte, o tempo e a eternidade são todos ingredientes que constituem nossa breve existência neste mundo e que não devem ser ignorados. Por isso, são 3 ensinamentos nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. O primeiro ensinamento está no versículo 15, que diz assim: O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Para Salomão, o passado parece se repetir, de modo que nada há, pois, novo debaixo do sol. E ele, várias vezes no livro de Eclesiastes, ele chega a essa conclusão. Mas Salomão sabia que Deus pode entrar na história e fazer o que lhe parecer melhor por meio de milagres. Ele conhecia a história do seu povo, ele conhecia aí os profetas. Salomão disse assim: Deus fará renovar-se o que se passou. O próprio Filho do Homem é um exemplo disso. O próprio Jesus Cristo é um exemplo disso. Ele entrou na existência humana por meio de um nascimento miraculoso, por meio de um milagre. Então ele morreu na cruz e ele ressuscitou, conquistando desse modo o ciclo da vida e da morte. Meus queridos,
Pelo fato de Cristo ter rompido esse círculo vicioso de vida e morte, isso que não há nada novo debaixo do sol, só Ele pode nos tornar parte dessa nova criação que supera aí o tempo e a morte. Conforme 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Em Cristo, nós temos novidade de vida. Cristo rompeu com esse ciclo de vida monótona que Salomão aqui apresenta aí no livro de Eclesiastes. E Salomão percebe, através dos milagres de Deus, que Deus pode tornar novo aquilo que se passou. O segundo ensinamento está nos versículos de número 16 até o número 18. Diz assim: "Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais." Salomão testemunha as injustiças da sua época e se pergunta por que o julgamento divino não vem logo. Sua dúvida era: como é possível Deus estar no controle quando há tanta perversidade no mundo, quando os ímpios prosperam em seu pecado e os justos sofrem em sua obediência? Salomão não foi o primeiro a fazer essa pergunta e Salomão não será o último. Talvez você já tenha feito essa pergunta em algum momento da sua vida, mas Salomão, em sua sabedoria, responde a essa pergunta com fé. Segundo ele, Deus está cumprindo seus propósitos eternos por meio dos atos dos seres humanos. E, sem dúvida, Deus julgará quando a história tiver chegado ao fim. Meus irmãos, Deus prova os seres humanos com as experiências da vida. E a Bíblia nos revela a verdadeira natureza humana e o que Deus quer do ser humano. Por isso, quando o homem deixa Deus de fora da sua vida, torna-se semelhante aos animais. Ele vive como um animal e ele morre como um animal. É isso que Deus mostra aí na sua palavra e é isso que Salomão está dizendo aqui. Eles vejam que são em si mesmos como os animais. O terceiro ensinamento está nos versículos de 19 a 22, que eu vou ler. Diz assim: "Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois?" Salomão ressalta que o homem e o animal têm duas coisas em comum. Ambos morrem e o corpo de ambos volta ao pó. Uma vez que o ser humano foi feito à imagem de Deus, ele tem uma vantagem sobre os animais no que se refere à vida. Mas no que se refere à morte, o ser humano não tem qualquer vantagem sobre o animal. Como os animais, ele também terá o seu corpo transformado em pó. E é isso que Salomão está dizendo aqui. A Bíblia diz que a morte ocorre quando o espírito deixa o corpo,
conforme lá Tiago, capítulo 2, versículo de número 26. Mas Salomão também mostra no versículo de número 21 que há uma diferença entre o espírito do ser humano e dos animais. Enquanto o corpo de ambos vai para o pó quando eles morrem, o espírito do ser humano vai para Deus, enquanto o espírito dos animais simplesmente deixa de existir. Meus queridos irmãos, é evidente que a Bíblia afirma que as pessoas salvas pela fé em Jesus Cristo um dia serão ressurretas e receberão um corpo glorificado próprio para o seu lugar que Deus tem preparado ali no céu, o lar celestial. Essa é a nossa esperança como cristãos. Por isso, enquanto você não recebe esse corpo glorificado que Deus tem preparado para os seus, né? Aceite a sua vida, desfrute-a e se contente com ela, porque a vida é dádiva de Deus. Por isso que Salomão vai falar no versículo 22, pelo que vi não haver coisa melhor do que se alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. A vida é dádiva de Deus. E se nós crescermos em caráter e no temor do Senhor, e se nós vivermos pela fé, nós seremos capazes de dizer como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vivemos contentes em toda e qualquer situação, não porque as situações são favoráveis a nós ou são contrárias a nós. Nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação, porque nós temos Jesus no nosso coração. E a fé nos traz esperança e nos faz compreender que dias melhores virão, porque Deus está no controle da vida e da morte. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a viver pela fé em Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado pela sua graça em nossas vidas. E obrigado, Senhor, porque nós não vivemos e morremos como os animais. O nosso espírito pertence a Deus e nós temos, por Deus, preparado um lugar nos céus para nós. Um dia nós teremos um corpo ressurreto, preparado para a eternidade. Obrigado por esta graça sobre as nossas vidas, pois em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.